Estamos aqui para mais um Teatrando. Meu nome é André Ferraz e hoje estamos com a presença especialíssima de Rodrigo Dourado, ator, diretor, dramaturgo, professor de licenciatura em teatro na Universidade Federal de Pernambuco, doutor em teatro pela UFBA e ele é integrante do Grupo Teatro de Fronteira e pesquisador da presença LGBT nas artes da cena e pesquisa também teatro documentário e biodrama. E hoje o assunto é exatamente a presença LGBT nas artes da cena, né? Rodrigo, que inclusive escreveu um livro que é um dos assuntos, né, da nossa conversa aqui, que é Bonecas Falando para o Mundo, Identidades Desviantes de Gênero e Sexualidade no Teatro. Então, além disso, né, está com um espetáculo online que também versa sobre o assunto, que é o Evangelho segundo Veracruz, que aí a gente vai abordando até chegar nele. E aí, Rodrigo, tudo bem? Bom, André, boa tarde, boa noite. Nesse mundo online, a gente sabe muito bem o que dizer, né? Mas obrigado pelo convite para a gente conversar. Uma alegria te reencontrar por aqui. Ótimo, ótimo. Então, o Rodrigo é meu contemporâneo do teatro aqui em Recife. Enquanto eu estava na Fundagem, ele estava no Sesc. Eu fui colega do irmão dele, né? Ricardo. Né? E nos cruzamos em várias situações aí no teatro pernambucano. Mas vamos lá, Rodrigo. Então, começando, como começou, Rodrigo, o seu interesse pela pesquisa, né, que resultou no livro e resultou, obviamente, no trabalho, no seu trabalho como dramaturgo e diretor também, da questão da presença LGBT no teatro? Primeiro começa como uma questão pessoal mesmo, né? Eu como homem gay, o teatro chegou muito cedo na minha vida. Aos 9 anos, eu já fazia teatro na minha casa. Isso está aí no livro, na introdução do meu livro, que tem essa viagem autobiográfica. E o teatro chegou na minha vida e chegou muito junto com a percepção ou a autopercepção de uma dissidência sexual, né? Eu já percebia que tinha algo diferente em mim, eu já ouvia as injúrias, eu já ouvia os xingamentos. E, ao mesmo tempo, o teatro me dava a oportunidade de viver fantasias, né, de gênero, digamos assim. De ser outras personas, de me encontrar com outras identidades, de fantasiar algo que no meu cotidiano eu percebia que era interditado, né? Eu era muito interditado o meu direito a ser do jeito que eu gostaria de ser. E no teatro eu podia viver essas fantasias. Então, primeiro surge como um interesse pessoal, assim, por que o teatro, né? Sobretudo porque quando eu entro no mundo do teatro, digamos assim, profissional, aos 14 anos, por aí, quando eu vou fazer meus primeiros cursos e formações, aí eu encontro uma comunidade bicha, uma comunidade LGBT no teatro, e me acho, né? Eu digo assim, aqui estão os meus pares, né? E aí eu começo a me perguntar, mas por que tem essa presença tão forte, né? Por que a gente corre para o teatro? Porque o mundo do teatro nos acolhe, né? Não só as dissidências de gênero, mas outras dissidências também, né? O mundo do teatro é um mundo de muitas margens, né? Muitas margens. E aí começa por aí, né? E na graduação eu me interesso por um grupo chamado Grupo de Teatro Vivencial, que é um grupo daqui de Recife. Diversiones. Isso. O Vivencial Diversiones, que é como a maioria das pessoas conhece, foi a casa de espetáculos do grupo, né? Chamava Diversiones, era um café-teatro. O grupo chamava Grupo de Teatro Vivencial Limitada. E aí eu começo a investigar na minha graduação em jornalismo esse grupo,
e faço minha monografia sobre ele, né? Porque era um grupo da contracultura, um grupo com uma presença LGBT muito destacada, homossexuais, travestis, transformismo, né? E a partir daí eu nunca mais me desgrudo dessa temática. Assim. No mestrado eu estudei a Cinderela, que é uma personagem aqui do teatro pernambucano, só que eu estudei a Cinderela na TV, né? Eu fiz o mestrado em comunicação e aí eu estudo o fenômeno da Cinderela que sai do teatro e vai para a TV e é uma personagem transformista e como é que essa presença pode problematizar padrões de gênero, né? E é curioso, Rodrigo, é curioso que o Celebi, Henrique Celebi, ele estava no Vivencial Diversiones, ele cria Cinderela, que depois o Jason Wallace é que vai, né, pegar essa personagem, mas que na verdade é uma criação do Celebi que era Vivencial. Então, de certa forma, né, existe uma conexão aí interessante. Total. E no doutorado eu ia fazer exatamente isso, André. No doutorado eu ia fazer ações. No doutorado eu ia estudar a relação entre o vivencial, a noite LGBT, gay, transformista de Recife, o Cinderela, né? Porque Celebi entrou para o vivencial aos 14 anos. Nossa. Celebi morava na Ilha do Maruim, próximo ali de onde ficava o vivencial, e ele foi adotado, né, pela comunidade vivencial, porque o vivencial também funcionou num regime de república, digamos assim. Então, o Celebi chegou a morar dentro do vivencial, então fez a formação em teatro dele toda ali. E nos anos 90, no final dos anos 80, Celebi já está produzindo para a noite recifense, né? Escrevendo figurinista, né? Ele era muito bom como figurinista. Isso, e escrevendo esquetes, escrevendo cenas curtas para apresentar nas boates, né? E aí já tem um outro diálogo, que é o diálogo com o besterol, porque o vivencial finaliza ali por volta de 1982, 83, 84, depende da narrativa. Depende de quem conta. Depende de quem conta. Mas ele finaliza, sobretudo, com essa coisa do escracho, do humor popular, da chanchada. E aí, no final, na virada do 80 para o 90, essa linguagem sai do vivencial e entra nesses códigos do besterol. E aí o Celebi é um grande porta-voz disso. E ele escreve a Cinderela, e a Cinderela em 92 estreia e se torna um grande sucesso de bilheteria, a história de uma bicha borralheira, né? Uma bicha da periferia do Recife, que vive essa fantasia de chegar ao Castelo Real, e isso gera uma empatia enorme na sociedade pernambucana, porque é uma narrativa não só de gênero, nem de sexualidade, mas é uma narrativa também de classe, né? A narrativa da Cinderela e da periferia, do periférico que consegue acessar o castelo, né? O poder. E essa narrativa também está na história do ator que interpreta a personagem Cinderela, porque ele sai do teatro, ele sai de uma manifestação teatral periférica, que era a Cinderela no início, ele alcança o sucesso midiático e ele está aí hoje há 92, 2002, há quase 30 anos, como um grande sucesso, um fenômeno cultural mesmo de Pernambuco. No rádio e na TV, né? O Jason Wallace. Esteve no rádio, está na TV há muitos anos, tem um programa próprio, agora tem um sitcom com um humorista do Ceará. Então, a Cinderela e o ator Jason Wallace são dois fenômenos culturais aqui em Pernambuco muito importantes para a gente pensar a nossa relação com o gênero, a nossa relação com as sexualidades e a nossa relação também com a periferia. Eu digo sempre que a Cinderela ela trouxe a linguagem da periferia para os espaços midiáticos, né? Então, tem um jeito de falar da periferia do Recife
que foi muito ensinado, nos foi ensinado pela Cinderela, né? E além desse gênero, digamos assim, que a gente costuma chamar de besterol, né? Que, como você falou, foi muito forte, né? Nos anos 80 e 90. Aí a gente, até citando aqui a capa do livro, né? Que é um espetáculo chamado Ópera, né? Da Companhia Angu de Teatro. Tem outros grupos que, a partir dos anos 2000, começam a tratar desse tema também, sem ser por esse viés do besterol. E como é que você vê essas questões também? Isso. No livro que você citou e está aqui, o Bonecas, eu falo desse espetáculo também pernambucano que se chama Ópera, do Coletivo Angu, e falo de outros trabalhos. Eu falo do Luiz Antônio Gabriela, de São Paulo, eu falo do Carnes Tolendas, um espetáculo da Argentina, protagonizado por uma atriz travesti, e falo do Paloma para Matar, que é uma peça de 2009, 2010, daqui de Recife, e que ainda estava ancorada nessa linguagem do besterol, né? Então, no livro eu falo desses 4 fenômenos, digamos assim, 4 peças que lidam de formas muito diferentes com essa presença LGBT. Mas eu acho que aqui em Pernambuco, nos anos 2000, começou a ter um fetiche pelo vivencial. Começa a ter um resgate do vivencial como uma certa origem de uma história dissidente que a gente queria recontar, né? Se nos anos 90 essa presença era ainda estava muito conectada com o vivencial, ainda não tinha uma elaboração, digamos assim, não tinha uma elaboração do pensamento, do que tinha sido vivencial, da importância do vivencial. O vivencial estava mais como um rastro, né? Na cena, os corpos, as formas de contar. Nos anos 2000 começa a ter um fetiche intelectual, digamos assim, né? Aquilo foi importante, vamos resgatar essa história. E aí esse espetáculo Ópera, ele cita a história do vivencial. Ele também é um espetáculo cômico, mas já é numa outra chave cômica, né? Já é numa outra chave. Só que ele fica remetendo ao vivencial, né? Ele fica falando da história do vivencial. Tem uma rádio dentro da peça, uma radionovela, em que é bonecas falando para o mundo, que era um número de transformismo que havia no vivencial, um número fixo, e que citava um slogan radiofônico daqui de Recife, que era Pernambuco falando para o mundo, que era uma coisa, nos meus estudos eu digo, que é uma pretensão falocêntrica da nossa cultura pernambucana, né? A ideia de que Pernambuco penetra o mundo, de que Pernambuco influencia o mundo, de que Pernambuco é um grande falo. E no vivencial, esse falo ele foi afeminado, né? Não é mais Pernambuco falando para o mundo, são as bonecas que estão falando para o mundo. E o Ópera cita isso, né? O Ópera cita isso, mas já, como eu digo, já como um intertexto, né? Assim, uma intertextualidade acadêmica, né? Estamos aqui mexendo com essa origem. E o filme Tatuagem também, do Hilton Lacerda, também remete ao vivencial. A trupe Chão de Estrelas é uma trupe inspirada na história do vivencial e das figuras do vivencial. Então, eu posso até dizer que o vivencial ele semeou muita coisa na cena brasileira como um todo, porque quando eu olho para os meus alunos de graduação hoje, eu brinco com eles que eu digo que eles são fruto do Tatuagem e do Ocupa Estelita. Do Tatuagem no sentido estético visual, né? Eles têm uma brincadeira com os gêneros que eles fazem e que tem muito a ver com o Tatuagem. Tatuagem marca um certo momento cultural no Brasil, nesse sentido. E o Ocupa Estelita no sentido
de uma política mais estrita, né? Porque o gênero também é política, mas o ocultista no sentido dessa relação com a gente vai ocupar tudo, os nossos gêneros dissidentes vão ocupar tudo e vocês vão ter que nos engolir. Então, são referências para essa geração. E, de alguma forma, tem uma relação convivencial tudo isso. Sim. E aí a gente pode fazer um link com a produção do Teatro de Fronteira, né? Infelizmente, eu estou mais lá no Rio, então eu não assisti, por exemplo, o Quartet, né? Mas tive a oportunidade de ver o ensaio do Evangelho segundo Veracruz. Então, eu queria assim, como é que isso chega do pesquisador Rodrigo agora para o criador, né, cênico, dentro de um grupo, abordando esses temas também, né? Legal. Como eu te disse, é um trajeto pessoal, né? Assim, minha pesquisa, ela é sobre mim, artista, aí ela se torna sobre mim, pesquisador, ela se torna sobre mim, professor, e sobre mim, diretor, artista, mais uma vez, né? Então, eu venho desde 2010, que é quando Fronteira surge, o grupo, eu venho me interessando pela relação entre a cena e as questões de gênero e sexualidade. Então, a gente montou em 2010, a gente montou um espetáculo chamado Chat, do venezuelano Gustavo Ott, e lá já estava presente esse debate, né? A tráfico de mulheres, violência de gênero, a relação com o corpo, né? Mulher, corpo, aborto. Então, tinha uma discussão de gênero que ainda não era sobre o mundo LGBT propriamente, mas era uma discussão de gênero, sobre violência de gênero. Em 2012, a gente montou Olivier e Lili, que é um texto também estrangeiro, da Elisabeth Mazev, francesa, e no Olivier e Lili aparece mais claramente essa dissidência de gênero, porque a peça conta a história de Olivier Py e Elisabeth Mazev. Olivier Py, um diretor francês, que é um homem gay, mas que foi casado com uma atriz e teve uma relação afetiva e amorosa com uma atriz e dramaturga que é Elisabeth Mazev. Então, a peça passeava por essas trocas de afeto sem muito padrão, sem muito código, sem respeito aos códigos mais normativos, né? Aí, a partir de 2014, eu acho que a gente entra com tudo na pesquisa sobre presença LGBT, porque a gente montou o Complexo de Cumbuca, que era uma peça sobre vivências nos aplicativos de pegação. A gente montou Solo Diva, que era uma peça sobre essas divas deslocadas, essa necessidade de divar, que está muito na internet, quer dizer, quando você vê os garotos e garotas da periferia se espelhando em padrões de gênero da cultura pop, né? Então, o Solo Diva era um pouco sobre isso. A gente montou o caso Laramie, que era uma peça sobre crimes de ódio, um crime de ódio ocorrido nos Estados Unidos e que foi teatralizado por um grupo de lá, e a gente traduziu e fez uma leitura desse texto. A gente monta o Luzira Negro, com Marconi Bispo, que fala sobre a identidade racial de Marconi, mas intersecciona com a identidade de gênero e orientação dele. E, por fim, a gente chega agora no Evangelho, que conta a história da censura ao espetáculo O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, protagonizado pela Renata Carvalho. Esse espetáculo foi censurado em vários lugares do Brasil, entre eles em Garanhuns, uma cidade do interior de Pernambuco. E eu participei de uma articulação de artistas para levar a peça à cidade e desafiar esse gesto de censura. E a peça foi à cidade, se apresentou. Então, o Evangelho segundo Veracruz, que é essa peça
nossa, do momento, ela é uma recriação desse evento, desse acontecimento em Garanhuns. Garanhuns se torna Veracruz, uma cidade fictícia. Claro, a história é ficcionalizada, a gente tem outras personagens que entram na trama e tal, mas o grosso da experiência vem desse episódio de censura. E a gente Realmente deve aconteceu, né? Isso. A gente deve entrar em cartaz online. A gente já fez uma estreia como leitura ainda, agora no final de agosto. Mas a gente entra em temporada online agora no mês de outubro. A gente vai fazer uma temporadazinha online. E vocês vão divulgar tudo no Instagram? Isso. E a gente vai colocar aqui na descrição os contatos, Instagram, Facebook, tudo. Perfeito. A gente está no Instagram e lá dá para seguir a nossa agenda. Certo. Ótimo. E aí, vamos entrar um pouquinho, então, no Evangelho. Como é que você vê, assim, vamos especificamente sobre a origem, né? O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Como é que você sente, assim, que foi esse impacto aqui em Pernambuco? Porque nós temos o festival, que é um festival já tradicional, né? Que é o Festival de Inverno de Garanhuns, que já tem, né, uma tradição muito grande, né, na cultura mesmo pernambucana. E aí eles trazem, né, marcam, né, o espetáculo, né, tudo certo, tal, e de repente começa a ter uma revolta, né, muito grande dessa, né, eu usei a expressão tradicional, mas de repente essa tradição, né, muito desse conservadorismo que eu acho que tá muito impregnado e hoje em dia muito exposto, né? Começou a sair de um jeito muito muito louco, né? Eu estava lá em Garanhuns, eu não consegui achar o lugar, né? Você até falou comigo, você não, mas foi tudo escondido mesmo, porque eles não poderiam, né? Então, assim, como é que foi essa experiência, assim? Você como artista ver uma situação dessa, né, como um artista transexual e tratando desses temas, e como foi isso para vocês? Primeiro eu acho que Pernambuco, de alguma forma, sintetiza, eu acho, as duas energias muito fortes no Brasil. Porque o Brasil é um país conservador, ponto. Né? A gente viu isso, está vendo isso do ponto de vista, os impactos disso sobre a nossa democracia, mas também é um país que tem um movimento de resistência e de dissidência muito forte. Então, eu acho que Pernambuco, aquele evento lá em Garanhuns, ele para mim, ele traduziu muito bem essas duas energias e como elas são vivas aqui em Pernambuco. Né? O espetáculo foi censurado sob a alegação de que ele ofendia a moral cristã da cidade, né? Mas a gente sabe que tinha ali um jogo eleitoral e político, uma disputa entre o prefeito da cidade, o governador, que pertencem a partidos diferentes e tinham interesses políticos diferentes. E, além disso, uma camada que tem aparecido bastante nas nossas conversas com as pessoas de Garanhuns, é a camada do elitismo da cidade, né? Uma camada de classe, né? Não só de matriz religiosa, não só de matriz política, mas de matriz econômica. Então, Garanhuns é uma cidade elitista, é uma cidade que se mira na Europa, que se mira no chamado primeiro mundo, nem sei se essa expressão se usa mais. Então, claro que essa presença travesti, essa presença transgênera, ela mexe também com isso, né? Porque ela é considerada uma presença abjeta, uma presença suja, que vai sujar a nossa cidade, que vai sujar a nossa branquitude, que vai sujar o nosso elitismo, né? A nossa limpeza, a nossa higiene branca e elitista.
E Então tem hétero, essas né? camadas. E heteronormativa também. E heteronormativa, isso. Então tem essas camadas todas, né? Do debate de gênero, do debate religioso, do debate político, do debate social. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, houve um movimento de resistência que não houve em nenhum lugar do Brasil. Isso é importante E dizer. fez a peça Essa acontecer peça mesmo sendo proibida. Mesmo sendo proibida, exatamente. Então, um grupo de artistas muito rapidamente se reuniu a partir de uma provocação que eu fiz no Face para a gente fazer uma petição online. Vamos fazer uma petição contra esse gesto de censura. Dali a pouco as pessoas começam a me ligar, vamos fazer mais, né? Vamos transformar esse movimento para trazer a peça. E aí eu disse, vamos, e a gente começa uma articulação e um grupo muito forte mesmo, tá? Assim, umas 50 pessoas estiveram envolvidas nessa mobilização. Estou tirando uma média aqui. Gente de todas as áreas de conhecimento, gente de todos os estratos sociais, tentando dar a sua contribuição para enfrentar essa censura. E a peça aconteceu. E a peça foi apresentada, claro, sob muito medo, porque havia muitas ameaças, né, de atentado, violência. Então, a gente foi muito cauteloso para não colocar a segurança da Renata em risco. Mas a peça aconteceu desafiando a justiça, desafiando os políticos, desafiando a moral, desafiando os religiosos. Então, para mim, André, é um momento marcante do teatro brasileiro recente. Que a gente tem uma tendência a concentrar todos os eventos relevantes do teatro brasileiro no que acontece no Sudeste, né? No Rio, São Paulo, Minas e lá para baixo. Mas foi uma coisa marcante. Foi uma coisa marcante. Essa mobilização chegou aos artistas de renome nacional, que se da música, que se apresentavam na Praça Guadalajara, né, na maior praça. Vários outros artistas se posicionaram, atores, atrizes, cantores, contra a censura e a favor da realização da peça. Foi um momento muito bonito e que apontou para essa força, essa potência de resistência do brasileiro, do pernambucano e do artista brasileiro, entendeu? E para finalizar, assim, como é que surgiu a ideia de transformar isso num espetáculo, né? Agora, né, de trazer isso para uma linguagem, né, teatral e digo mais, né, no meio de uma pandemia, trabalhando com a ideia do online, como é que foi isso? Primeiro eu sou observador, né, de tudo isso. Quer dizer, eu sou agente desse movimento, mas também sou um observador. Então, desde o início eu já olhava para aquilo tudo com um olho de artista de teatro. Dizia, gente, isso tudo é muito teatral. Eu estava em Garanhuns durante o festival também e as pessoas estavam conversando sobre teatro na fila da padaria, nas mesas dos restaurantes, nos bares, nos botecos. O teatro estava pautando o debate público. Então, para mim, isso era muito especial. E aí eu digo, não, isso aqui já é teatro puro, né? A massa falando sobre teatro, o teatro midiático também, que foi feito em cima disso, todo o jogo midiático, né? E aí eu fui pensando essas teatralidades todas, o coro público, né, da voz pública. Aqueles momentos na praça, quando a Daniela Mercury se manifesta em favor da Renata e a multidão ensandecida começa a disputar o discurso, Dos lados, né? Dos lados, né? Aquilo para mim era, isso é teatro dos grandes. Era teatro grego, assim, sabe? E aí eu resolvo converter isso numa dramaturgia. A dramaturgia ficou quietinha na minha gaveta por um tempo. E aí a pandemia oportunizou o grupo a
levantar a peça, digamos assim, né? A erguer a montagem da peça através de um edital, um microedital emergencial desses, que a pandemia oportunizou, e nós resolvemos subir essa peça. Não, essa peça é minha, eu não preciso pedir autorização de direito a ninguém, então vamos fazer essa peça. Foi ótimo, está sendo uma experiência maravilhosa, e quem sabe a gente não transforma ela num espetáculo presencial quando for possível. Quem sabe não, a gente vai fazer isso. Sim, por favor, por favor. Rodrigo, olha, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado pelo papo, por trazer toda... E, na verdade, foi um grande histórico, né, dessa questão, né, da LGBT, né, no teatro, do vivencial para cá, e como isso tudo ainda reverbera, né? E é muito forte aqui como você fala, no Brasil inteiro, né? E mesmo que a gente esteja falando específico de coisas que acontecem aqui, né, em Pernambuco, mas de uma forma muito bacana, assim, que reverbera isso. E muito obrigado, valeu demais. Eu que te agradeço, e foi um papo ótimo, parabéns pela iniciativa, e só reforço, quem tiver interesse no livro, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, que a gente envia para o Brasil. Tá bom? Perfeitamente. Rodrigão, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham a gente. Aqui vocês ficam com os vídeos anteriores. Inscrevam-se no canal, continuem estudando, pesquisando e fazendo teatro sempre. Valeu. Tchau, tchau.